Iniciando a nossa aula palestra nesta quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021. Estamos aqui começando, então, a nossa aula com a nossa turma do quarto semestre, mas também aberta, uma aula aberta para os demais aí acompanharem também. Aqui, o que nós vamos, a partir deste momento, ter a oportunidade de conhecer mais, saber mais, entender na prática, né, a trajetória aí de Gilson Monteiro. E o Gilson, ele tem a formação e atua com a locução e apresentação. Ele atualmente, né, traz aí uma voz, uma marca, né, mais no campo de locução, mas se tornou também a referência dentro do vídeo da TV Cultura. Mais para frente a gente vai passar alguns trechos e vocês vão identificar aí diretamente. Atualmente também tá de segunda a sexta na programação da Rádio Cultura e no final de semana com um programa especial que ele vai contar daqui a pouquinho também, a reserva, né? Reserva cultural, né? Esse detalhe, esse momento de falar de música e falar de uma forma muito completa, anunciando e trazendo os detalhes do que é aquela composição num contexto. Trazendo então mais informação, esta voz, que é da TV Cultura, da Rádio Cultura, com os trabalhos aí para a History Channel, a Biographic e também o canal aí, também de TV fechada, né, Animal Planet. E o público, né, externo também, ele reconhece a voz e a imagem do Gilson Monteiro por esse momento, né, da nossa programação cada vez mais elaborada, mas com uma qualidade que sempre é aí a assinatura feita e também a composição da grade da TV Cultura, que sempre está aí na vanguarda, trazendo também aí as novas formas de comunicação e nesse momento também da política social de inclusão, que é a versão, então, aí de um caminho chamado audiodescrição. Tudo isso a partir de agora, então eu vou passar agora aqui a ancoragem, a palavra, direto para o nosso convidado. Seja bem-vindo. Oi, pessoal. Como é que vai? Tudo bem? Boa noite. Bom dia para quem for assistir de manhã. Boa tarde para quem for da tarde. Obrigado pelo convite mais uma vez, Luciana. A Luciana sempre me pediu aqui para fazer uma explanação. Falou que é uma aula. A aula fica uma coisa tão positiva, um bate-papo, uma conversa. Primeiro eu vou contar um pouquinho de mim para vocês, né? Contar um pouquinho da minha atuação, para vocês conhecerem o que eu falo. Depois a gente abre aí para quem quiser bater papo, tá bom? Tem alguns exemplos para dar aqui, depois a gente vai falando a respeito. Mas vamos começar um pouquinho com a minha história. Eu acho que é bacana até para as pessoas entenderem e começarem até a absorver essa possibilidade de que, eventualmente, se elas se identificam com algum trecho dessa trajetória, elas têm condições de alcançar um patamar mais à frente, mais legal, aquele objetivo que ela quer alcançar, enfim, que eu sirva de motivador, que eu seja um motivador aqui nesse nosso bate-papo, tá bom? Bom, eu comecei a estudar em 1998 na Universidade de São Judas Tadeu, no bairro da Moca. Na ocasião só tinha essa unidade, e estudei como comunicação social inicialmente. Os 2 anos iniciais eram básicos para tanto quem fazia rádio e TV, quanto jornalismo e publicidade e propaganda. E aí, os 2 anos finais, você migrava especificamente para a grade do curso que você escolhia, que no meu caso foi jornalismo, né? Procurei entender a minha atuação como um jornalista, achei que ela poderia ser mais ampla na ocasião, e para aquilo que eu imaginava, eu optei pelo jornalismo. E assim foi. Terceiro ano, jornalismo. Quando eu estava terminando o terceiro ano, eu decidi que eu ia fazer um curso de locução. Por quê? Porque, de alguma forma, eu sempre fui instigado com a voz. Ah, mas você tem uma voz bonita, sabe aquela coisa? Eu falei, puxa vida, por que não usar o útil, unir o útil ao agradável? Eu falei, eu vou me profissionalizar, eu vou tentar trabalhar melhor a minha voz, de forma que ela possa ser um instrumento a mais na hora de eu correr atrás de uma vaga, por exemplo, né? E assim eu fiz, fui procurar o curso do Senac, estou falando mais ou menos do final dos anos 2000, no segundo semestre, vamos pensar assim, dos anos 2000, quando eu decidi começar esse curso e fiz o curso de locução e me formei, então,
locutor profissional, né? Obtive o registro de radialista, o DRT de radialista no setor de locução. Não fiz a faculdade de rádio e TV, eu fiz um curso profissionalizante de rádio e TV no setor de locução, que me habilitou como um profissional do setor de locução, ou seja, como um locutor. Entendendo, para quem ainda não sabe, apesar de estar no 4º semestre aí do curso de rádio e TV, vocês vão se formar profissionais de rádio e televisão. Existem vários segmentos dentro da linha de rádio e TV, então o cameraman, ele é radialista, o cara que trabalha com a iluminação, ele é radialista do setor de iluminação, o cara que é o editor de vídeo, ele é radialista também. Então você tem várias pessoas, várias funções dentro do ambiente de rádio e de televisão, e eu acabei escolhendo aquele que é o de setor de locução. Antes mesmo de eu concluir a faculdade, eu já tinha um DRT de locutor. E eu acho que isso, de alguma forma, me viabilizou um olhar diferente. Eu já tinha um olhar mais bem focado para o meio rádio, né? Com essa história do que voz bacaninha que você tem, que voz bonita, vai atrás. Eu me lembro de ter trabalhado por alguns meses numa rádio comunitária, no bairro onde eu morava, no Tatuapé, e botei no currículo, óbvio, né? Rádio comunitária. Eu tinha um colega da faculdade que já trabalhava na Rádio Eldorado, e que era o Rafael. Rafael, eu me lembro que ele me contou isso depois, que quando receberam o meu currículo lá na Rádio Eldorado, e que leram lá, o chefe de redação, o Ederaldo Cosa, na época, disse que bateu lá e falou, tá aqui, trabalhou em rádio comunitária, vou pagar para ver. Puxa vida, isso me abriu uma brecha. Simples fato de eu ter colocado que trabalhei na rádio comunitária. Eu não menti, é verdade. Né? Enfim, fui lá, fiz o teste e fui aprovado para ser um estagiário e entrei lá no ano 2000, finalzinho do ano 2000. Eu me lembro muito bem que eu fui convidado a fazer esse teste da Rádio Eldorado um dia depois de eu ter concluído o curso de locução no Senac. É como se as coisas tivessem se encaixado perfeitamente, né? Porque se eles me chamassem um mês antes, eu não poderia atender ao convite, porque eu estava no curso e não poderia simplesmente largar o curso se não concluía, né? Enfim, as coisas se encaixaram perfeitamente. E fiz o teste, fui aprovado, comecei como estagiário lá, a gente atendia telefone, a Eldorado na época tinha, era a rádio do ouvinte repórter, né? Era uma coisa muito marcante da emissora, em que os ouvintes na época pegavam o telefone celular e de onde tivessem, eles ligavam para falar do trânsito, por exemplo. Acabei de presenciar um acidente, e a gente colocava o ouvinte no ar. Mas eu, Gilson, como um estagiário, além de outros da emissora, atendia o telefone do ouvinte, ele me contava, e a gente entendia o que estava acontecendo, transferia ele para a central técnica, via se o coordenador do programa que estava no ar interessava botar o ouvinte no ar naquele momento, senão a gente pegava a informação e depois no boletim de trânsito a gente divulgava. Enfim, a gente começou a aprender a lidar com a questão da notícia, com informações do trânsito, que era a atuação básica. Ligava para Corpo de Bombeiros para saber se tinha alguma coisa, ligava para a CET, ligava para as concessionárias de rodovias para saber como é que estava o movimento em época de festas de final de ano, porque as estradas sempre ficavam agitadíssimas, né? E com isso a gente foi aprendendo a fazer o quê? Uma coisa inicial do processo de jornalista, que era a checagem, né? Básico, você ligar. Na época não tinha site da CET. Hoje, quando você consegue entrar para ver o trânsito está intenso na Marginal Tietê de tal ponto a tal ponto. Não existia isso. Você tinha que ligar para a CET para saber como é que estava o negócio. Você tinha que ligar para delegacias, eventualmente, para pegar informações, dependendo da emissora. Não era o caso da Eldorado, não sei se acontecesse alguma coisa mais específica. Enfim, trabalhei por algum tempo fazendo essa atuação como estagiário, e aí eu me lembro, pelo jeito que trabalhei muito bem, porque tinha o chefe de redação na época, chegou para mim e falou assim, Gilson, você está trabalhando à tarde aqui, e eu tenho uma chance de efetivação para você, só que é de madrugada. Imagine você, um estudante de 4º ano de faculdade, janeiro, fevereiro, o chefe de redação chega e fala que quer te contratar, e só coloca esse porém, que você tem que trabalhar de madrugada, entre a meia-noite e sair 6 da manhã. Você topa, Gilson? Mas é claro que eu topo. Não, mas não pensei 2 vezes. Abracei a brincadeira. Na época foi para me tornar redator, aí já não era mais a função de checagem. Checagem também, só que o movimento na madrugada era muito mais tranquilo, né? Então, eu era redator, eu redigia textos, fazia cabeças de matéria. Cabeça é aquele texto que o locutor lê antes de a matéria entrar no ar, né?
cidade de São Paulo vai ter tantas... as informações são da repórter Luciana Freitas. Isso é a cabeça da matéria, né? Então eu produzia cabeças de matérias, os repórteres faziam a matéria durante o dia, durante a madrugada a gente fazia as cabeças, fazia os textos do jornal que entrava no ar às 6 da manhã, que era o Jornal Dourado, o principal jornal da casa. E assim foi por algumas semanas, por alguns meses, quando, algum tempo depois, com uma dificuldade de contratar uma pessoa para apresentar o programa da madrugada na Eldorado, que era o programa Plantão Paulista, entrava no ar à meia-noite, saía do ar às 5 da manhã, disseram, bom, Gilson, você tem curso de locução, você está na faculdade ainda, mas tem locução, vamos testar você no ar. O Gilson, no 4º ano da faculdade, foi convidado a apresentar um programa à meia-noite, às 5 da manhã. E parece que funcionou, porque eu trabalhei nesse período por aproximadamente uns 2 anos e meio fazendo esse programa. Só para vocês saberem, eu não ficava exatamente 5 horas no ar, porque aí era uma coisa excruciante. Como é que eu ia fazer as outras coisas que eu tinha para fazer também? Então, a dinâmica do programa era, eu fazia ao vivo da meia-noite às 2h30 da manhã, essas 2 horas e meia eram gravadas e eles reprisavam nas 2 horas e meia restantes. Então, aí você fechava o período de 5 horas. E assim foi por algum tempo, até que depois fui convidado a fazer a apresentação em outros horários. Também por algum período atuei como repórter na rua, fazendo matérias como repórter de rua, entrava no ar da rua, fazia a produção das matérias. Enfim, trabalhei na emissora por 7 anos e meio praticamente, até que o meu ciclo lá se concluiu. E aí, algum tempo depois, fui convidado para trabalhar numa outra emissora também. Era uma emissora pequena. Inclusive, vocês estão em que prédio na Paulista, Luciana? FEPAC fica onde? Isso, é o prédio das emissoras de rádio, 2200, né? Exato. Trabalhei aí, fui convidado por uma emissora, era para trabalhar num jornalístico específico, não era dentro da programação da rádio inteira, mas um jornalístico específico, dentro aí do 2200 na Paulista. E eu trabalhei lá por coisa de 1 ano e tal, quando eu fui convidado para trabalhar na Rádio Cultura. Lá entrei também como repórter, atuando como repórter mesmo, produção de matérias. Daí, algum tempo, a colega que apresentava o programa saiu, e aí eu fui convidado a ficar no lugar dela. Enfim, falei um pouquinho aí da minha atuação como jornalista, né? Paralelamente a esse tempo dentro da TV Cultura, eu aliás, antes disso, né, antes da TV Cultura, na Eldorado ainda, eu tinha contatos com colegas locutores, e aí veio a importância de você fazer um bom contato, né, ter uma boa agenda. Colegas locutores que já conheciam o meu trabalho me indicaram para trabalhar numa produtora, e nessa produtora eu passei a gravar narrações para documentários. E aí, de novo, pesa a atuação da locução, do meu trabalho como locutor e não mais como jornalista, né? Paralelamente ao trabalho de jornalista, eu tinha também a atuação de locutor, e eu fazia, gravando narração de documentários para o History Channel, para o Biography Channel. Fiz isso por alguns anos. Então, aqueles programas Maravilhas Modernas, sabe? Essas coisas de contar como é que funcionavam as coisas. Esses programas americanos é ótimo, eu gosto dessa dinâmica. E fiz isso por muito tempo, né? Enfim, voltando aqui para a cultura, entrei na cultura, continuei fazendo uns trabalhos paralelos também para o Animal Planet. Animal Planet faz aquele canal de animaizinhos. Um dos programas que eu fiz bastante é o Muito Fofos, contando a vida do filhotinho. É um barato, é uma coisa bem diferente de fazer, tem uma linguagem diferente, tem uma contextualização diferente, você trabalha com a voz de forma diferente. Foi muito bacana, foi um trabalho bem legal também que eu fiz lá. Focando na minha atuação como jornalista dentro da Rádio Cultura, eu fui convidado para trabalhar inicialmente na Rádio Cultura, eu fazia a parte de jornalismo e lá estou até hoje. Hoje a gente entra no ar de segunda a sexta, como no início aqui citou a Luciana, junto com o Alexandre Machado, apresentando o programa De Volta para Casa, que é um jornalístico, misturado com um pouquinho de música, e ali nós temos especificamente uma característica dentro da programação. A Rádio Cultura FM 103.3 MHz, ela é a única rádio de música erudita aqui em São Paulo, música clássica. Você sintonizar lá o 103.3, durante o dia você vai ouvir música clássica, mas em alguns momentos da programação a gente tem conteúdo jornalístico, né?
E nós temos também lá na Fundação a Rádio Cultura Brasil, que até pouco tempo atrás a gente chamava de a Rádio AM, que agora também é FM. Há pouco tempo o Ministério das Comunicações ampliou a faixa de rádio para aumentar a possibilidade de qualidade de áudio aqui em São Paulo. Lembrando que os dials já eram limitados, você tinha ali do 87, alguma coisa até o 108, 107, alguma coisa. E você não tinha como encaixar mais rádios dentro desses espectros de rádio, de dials de rádio que a gente tinha. Tecnicamente era impossível fazer isso. E a qualidade do sinal do AM, com o tempo, vai se perdendo, né? A qualidade foi se perdendo com o tempo. Então, a demanda, e juntando o fato de que os canais 5 e 6 da televisão analógica migraram para o digital e ficaram vagos, foi-se aberta ali a faixa de dial antes do 87, alguma coisa, e um pouco depois. O que aconteceu? Você ganhou um espaço de rádio antes do 87 e colocaram-se algumas rádios que eram AM e passaram a atuar também FM, que é o caso da Rádio Cultura Brasil, que opera em 77,9. O que acontece? Provavelmente você tem um radinho antigo aí na tua casa, você não vai conseguir sintonizar, porque ele foi programado tecnicamente para sintonizar no 87 para frente. Não dá para ouvir no 77, não tem como ouvir mais para trás. Mas as novas tecnologias, por exemplo, os carros que saem de fábrica agora, já tem que sair com essa faixa estendida de FM. Esse é o termo que vocês vão ouvir por aí. Faixa estendida do FM. E assim migrou-se a Rádio Cultura Brasil para o FM também em 77,9. Então, quem já tem um carro mais novo, aí eu tenho acesso a um carro mais novo, sintoniza lá na rádio, vai ouvir uma das melhores rádios em termos de conteúdo de música brasileira. O foco desta emissora é música brasileira. Então, a Rádio Cultura Brasil, música brasileira, a Rádio Cultura FM 103.3, rádio de música clássica. E a gente, como entra no ar nas duas emissoras às 6 da tarde, a gente tem jornalismo e música instrumental brasileira, que aí acaba agradando o público das duas emissoras, que é a música instrumental da música clássica e brasileira da música da Rádio Cultura Brasil. Isso a gente tem de segunda a sexta. E eu, mais recentemente, ainda há poucos meses, acho que coisa de 3 meses, desde agosto, setembro, outubro, exatamente, 3 meses, eu ganhei a apresentação de um novo programa, que aí sim é um programa só musical, o que para mim é uma novidade, porque, como eu contei aqui nessa história toda para vocês, a minha atuação foi sempre jornalística e com locução apenas, locução ou de documentários, né? Ou de outra coisa que eu vou falar daqui a pouquinho. Eu fui convidado a fazer um programa chamado Reserva Musical, que vai ao ar na mesma faixa horária do De Volta para Casa, às 6 da tarde, só que só na Rádio Cultura Brasil, no sábado e no domingo. E aí a gente toca só a música brasileira. Aí já não é mais instrumental, aí eu tenho uma liberdade que me foi dada para poder fazer uma escolha um pouco mais ampla, mas a minha proposta no Reserva Musical é trazer curiosidades sobre as músicas, de forma que o ouvinte que sintoniza lá, vez ou outra, vai ouvir uma informação a respeito, por exemplo, você vai ouvir agora a música Carinhoso com a fulano de tal. Você sabia que essa música Carinhoso é a música que mais foi regravada no Brasil? Tem 400 e tantas regravações. É um trabalho de pesquisa que a gente faz para trazer uma informação adicional à música que é transmitida. Então, essa é a proposta do Reserva Musical, sempre aos sábados e domingos às 6 da tarde na Cultura Brasil, 77,9 FM, AM 1200, ou no aplicativo Cultura Digital, que você pode sintonizar, só baixar o aplicativo e dá para ouvir, ou ainda no site da emissora. Falei tudo isso, acabei não falando da minha atuação na TV. Só antes de entrar na TV, só para a gente falar também que eu dou muitas dicas para eles, né? Eu tento dentro do nosso contexto. Nós estamos falando de a cada momento de uma outra velocidade de comunicação que é a internet, né, Gilson? E não deixando de sempre trazer, ressaltar por onde tudo começa, né? Que é o meio rádio. E essa possibilidade da ampliação dentro da frequência modulada da FM, trazer, resgatar a qualidade, resgatar rádios, empresas, maneiras e meios de comunicação, tudo isso também é acessibilidade, tudo isso também está dentro de um plano de se trazer a possibilidade de ter variedades. Então, isso é sim um respiro
é uma outra, outro viés aí para o meio rádio, para ter essa valorização, e vai acontecer muitas outras situações a partir desta abertura, desse momento de se ter outros, né, pontos, outros canais, outros dials desse jeito. Isto é um estudo, é um caminho para se estruturar em breve, que a gente fala em breve porque tudo foi muito bem arquitetado pela área técnica de estudos e comparativos com o modelo europeu e japonês da rádio digital. A rádio digital funciona desse princípio. Os canais, o canal principal e depois a segmentação vem na sequência. É isso que a TV Cultura, pelo meio rádio, está já utilizando o modelo em breve, né? Com mais abertura aí possível de legislação e vontade também aí, a gente já sabe que vai ter mudanças eleitoral, né? Então, isso sempre acaba andando também no comportamento do que é aprovado pelo Congresso. Lembrando que rádio em AM, a amplitude modulada, que é o AM e FM em frequência modulada, e a futura digital, são concessões. Ninguém compra a emissora de rádio. E sim, elaborado um projeto, estudado e se oferece aí para licitação, abertura e aprovação, mas é avaliado quem vai levar, né? Como que é avaliado, tem um processo todo em torno dessa situação. Então, só para fechar aí, que a gente também fala de segmentação, fala de meios, e nosso querido meio rádio, né? Que é a escola para tudo. Escola para tudo e para todos. A gente sempre fala, os profissionais de televisão não de concordar comigo, né? Quando você trabalha no meio rádio, e eu estou falando de experiência profissional jornalística, tá? Quando você trabalha no meio rádio, você acaba se tornando um profissional mais completo. E vou dizer por quê. O ouvinte está do outro lado lá, ele não está vendo o que você está vendo. Então é sua responsabilidade transmitir o que você está vendo para aquele ouvinte. Então você está num acidente, sei lá, você está reportando um acidente. Você vai dizer qual é o veículo que bateu, como é que isso aconteceu, qual é qual é a cor do veículo, né? Em que situação, como é que está o veículo naquele momento, houve vítimas, qual é a situação da vítima, né? E o trânsito, como é que ele está? Preste atenção quantas informações eu trouxe para o ouvinte entender a situação do que está acontecendo. Aí o repórter do helicóptero fala assim, veja esse acidente que acabou de acontecer. Não precisa falar mais nada, porque a imagem está mostrando todo o resto. Ele não precisa descrever o veículo que está amassado, que é de cor verde, que passou por cima do outro, que tem duas pessoas dentro. Ele não precisa. Óbvio, eu estou dizendo da questão do princípio. Então, percebe como o rádio é extremamente muito mais completo? Então, um profissional de rádio indo trabalhar em televisão, ele geralmente se adapta muito mais facilmente do que o contrário. Isso é uma constatação. Então, essa é apenas uma das N razões que eu poderia trazer aqui para dizer por que a gente se apaixona pelo meio rádio, né? Luciana, falando aqui do nosso espaço da atuação na TV, né? Eu entrei na TV Cultura para trabalhar como jornalista, né? Atuação como repórter, né? Depois passei a apresentar também um programa, na época era o Atenção Brasil, jornalístico, ponto. Aí me convidaram para fazer locução de chamada. Vou fazer um teste de uma locução uma vez, e gostaram da ideia. E desde então, nós estamos falando de algo perto de 8 anos atrás, eu me tornei uma das vozes de chamadas da TV Cultura. Aí eu sempre brinco aqui, que quando o telespectador, eu deixo de dizer ouvinte para dizer telespectador, quando ele está ouvindo o intervalo comercial e de repente lá no meio eu digo alguma coisinha como neste sábado, 4 da tarde, na Matinê Cultura, é a voz desse amigo que vos fala. A gente trabalha para fazer uma coisa diferente e eu falei de Matinê Cultura porque é óbvio que o meu trabalho é focado mais no público infantil, trabalho vocal, tá? Tem algumas coisas que são sérias também. Por exemplo, você tem lá, e aí a Luciana deve mostrar depois, se já não falou a respeito para vocês, Fórmula Indy, que a gente começou a transmitir quando teve a introdução da Fórmula Indy. Neste sábado tem um tom diferente, sabe? A forma como você comunica é diferente, a interpretação é completamente diferente, né?
Então, você tem pontos, tem situações que são vividas de forma diferente dentro do mundo de chamadas, isso é muito curioso. Mas a minha gama vocal, ela é focada no público infanto-juvenil, que na TV Cultura é muito grande. Na TV Cultura, quem aqui não tem história de ter sentado numa tarde, tomando um lanchinho, assistindo um desenho na TV Cultura, um programa infantil? E eu posso dizer, tanto das crianças de hoje, quanto dos adultos, dos mais velhos. Tem muitos aqui que ainda gostam do Rá-Tim-Bum, né? Quem não se lembra do Júlio, do Cocoricó? Eu quero dizer que eu tenho uma foto com o Júlio do Cocoricó. Enfim, que já estive como Júlio. Brincadeira. Mas eu passei a atuar com a voz, com a minha voz focada mais para o público infantil dentro da gama de universo de programas da TV Cultura. Tem outros colegas com quem eu trabalho, por exemplo, o Alfredo Alves. O Alfredo tem um vozeirão, aquele vozeirão grave de trovão. E aí os jornalísticos, por exemplo, os mais pesados, nesta segunda, no Roda Viva, enfim. Aí essas coisas que são mais sérias, que exigem um tom mais sério, são passadas para ele. Aí você tem outros programas que são feitos com a voz da Helena, a voz feminina que a gente tem, e os infantos juvenis com o Gilson. Né? E aí, há algum tempo também, aí a gente está falando de algo perto de uns 6, 7 anos, quando ainda estava meio perdida essa questão, e eu estou entrando aqui no segmento de acessibilidade, a TV Cultura decidiu abraçar, antes mesmo de imposição de legislações, até como uma obrigação de uma emissora pública, né? E com a responsabilidade que a TV Cultura tem, decidiu criar um departamento específico para acessibilidade. E dentro de acessibilidade, lá nós temos um desmembramento de 3 atuações, que é a equipe de Closed Caption. Closed Caption são aquelas letrinhas pretas que algumas televisões permitem que você, quando muta ela, as letrinhas ficam aparecendo, descrevendo o áudio que está indo para o ar, né? A TV Cultura hoje tem 24 horas de programação com Closed Caption. Aí você tem também a equipe de Libras, a linguagem brasileira ou a língua brasileira de sinais. Você tem uma equipe voltada especificamente para esses programas. Você tem uma cota de programas dentro por imposição de lei, que tem que ter a língua de sinais. E aí a área que eu atuo, que falo com carinho também, que é a área de audiodescrição. O que é a audiodescrição? Não sei se vocês já ouviram falar. Eu vou então fazer o seguinte, vamos deixar um pouquinho no suspense. Vamos voltar então um pouquinho, eu vou mostrar aquele vídeo, ó, vídeo de 1 minuto, hein? Olha a oportunidade, porque eles estão com uma lição aí, uma tarefa para a próxima aula, eles vão me entregar um vídeo de 1 minuto. Olha o que o Gilson fez em 1 minuto, para a gente começar então, para deixar mais para frente um pouquinho o audiodescrição, vamos voltar lá na locução e apresentação para ver como que é feita, só um momento. Esse vídeo que você vai apresentar é o que eu faço uma introdução antes de soltar, né? Isso, aquele do que você postou no LinkedIn. Só para situar enquanto você tá ok? Peraí. Então, enquanto ela prepara, eu só aviso. Aí dá para ouvir, vamos lá. Depois que ela exibir, eu conto a história desse vídeo. Dizendo que tá assim. Era só o momento que tem que voltar aqui. É assim, viu? Pronto. Incluindo som. Brasil na Tá certinho. pista. Vamos lá? Oi, como é que você tá? Tudo bem? Chegou bem? Chegou. Certinho. Oi, como é que você tá? Tudo bem? Bom, nesse dia especial para mim, dia da voz, eu vou aproveitar o meu instrumento de trabalho para te fazer um convite. Eu vou convidar você a acompanhar esta chamada que eu gravo agora, de um programa que estreia nesse domingo, na TV Cultura. Acompanha aí. Em 2021, a largada da Fórmula Indy é na Cultura. Biocombustíveis abastecem motores em alta velocidade. Emoção. Sustentabilidade. Domingo, 4h30 da tarde, ao vivo, direto de Alabama.
Corremos por um mundo melhor. Fórmula Indy na cultura. Aqui tem Brasil na pista. Aí, muito bem. Falei que Legal, bacana. dentro da Muito. Isso aqui, só para vocês saberem, isso foi gravado aqui na minha casa. Eu tenho um estúdio montado aqui ao lado de onde eu estou falando e foi gravado no meio da pandemia já, né? Só para vocês entenderem, com essa história de pandemia, a equipe foi toda remanejada. O meu trabalho de atuação dentro da rádio foi mantido, então eu tinha que ir para a rádio presencialmente. E como eu trabalho dentro da equipe, tinha uma pessoa, o outro apresentador do programa que eu faço, como ele tinha mais de 60, ele foi, por imposição de legislação, obrigado a ficar em casa, né? Como eu era mais jovem, eles me mantiveram presencialmente. Então, isso porque, se, sei lá, cai a conexão, deu algum problema, eu estou lá presencialmente para manter o programa no ar, né? Mas boa parte dos funcionários foi mandada para casa, foi trabalhar de casa. E assim foi com a equipe de chamadas. Então, o operador de áudio da equipe de chamadas já não estava mais lá. Não tinha alguém fisicamente para me gravar lá. Então, ainda bem, eu já tinha montado a estrutura do meu estúdio aqui em casa, como eu faço outros trabalhos além da TV, eu passei a aproveitar para fazer as chamadas. Então, gravei aqui de casa. Isso aí foi montado aqui em casa. Acho que ficou bacana, né? Ficou legal. E aí, vamos já entrar nessa preparação, né, Gilson? O que é, né, trabalhar primeiro com a questão do entendimento, né, ficar por dentro do que você recebe como texto, porque é sua ferramenta de trabalho. Então, dali que vai sair o trabalho. Mas entender, né, as informações que estão lá, essa intimidade que precisa ter e sempre essa busca por estudos para estar dentro do conhecimento também, dentro do contexto do que você está ali fazendo, que isso também é uma forma e vai trazer uma extensão para melhorar só as técnicas de locução, né? Sem dúvida. Você sabe que tem muita gente aqui que não gosta de se ouvir. Vai parar para prestar atenção nisso? Pessoa, sei lá. É que agora tornou-se até mais fácil, a pessoa gravou uma mensagem no WhatsApp para mandar para alguém, e às vezes ela quer ouvir o que ela tocou, ela põe lá para ver se mandou direito. Mas são poucas aquelas que falam, nossa, que voz legal. Né? Todo mundo fala, legal esse que eu ouvi. Eu estou dizendo, o WhatsApp meio que popularizou essa coisa, mas antigamente as pessoas simplesmente não gostavam de se ouvir. E esse é o caminho essencial inicial. Se você não fizer sua autocrítica, você não tem como transmitir uma coisa decente para outra pessoa. Né? Você precisa aprender a se ouvir, e a partir do momento que você aprende a se ouvir, você precisa aprender a pescar o que você não está fazendo direito, e a partir deste momento, você corrigindo isso, você vai ter mais segurança na hora de passar o que você tem para passar para uma outra pessoa. Então é essencial aprender a se ouvir. E situações que agregam positivamente, por exemplo, e que vão além de simplesmente, por exemplo, eu estou falando de língua, né? Eu tenho facilidade com línguas, eu gosto de aprender línguas. Se você tem um inglês melhor, né? Se você tem uma base de inglês, vai ser muito mais fácil você pronunciar nomes estrangeiros em inglês. Se você consegue falar espanhol, é muito mais prático quando você tem que pegar um texto, tem uma palavra em espanhol. Isso sempre agrega, isso sempre soma, né? Isso faz muita diferença. Eu fui tão além, eu não sei falar muitas línguas, não, gente. O francês, espanhol eu estudei, o inglês a gente acaba tendo também. O exagero meu foi para o árabe. Sim, eu estudei língua árabe, mas se você me pedir para falar agora, não vou ficar falando, porque eu estudei por 1 ano e meio ano só para aprender as letras, mas lá serviu para eu conhecer minha esposa, que também era de lá, que também não tem nada a ver com árabe, mas isso é uma outra história para um outro dia, quem sabe. Enfim, cumpriu sua função. Mas eu estudei المركز الثقافي العربي السوري, no Centro Cultural Árabe Sírio. Isso foi o que eu disse em árabe. Já basta, que eu não sei falar muito mais do que isso. Não. Eu sei ler, se me puserem em árabe aqui, ou escrever algumas palavras, eu escrevo. Mas, enfim, o fato de eu ter mantido contato com a língua árabe me facilitou, por exemplo, ler hoje nomes em árabe.
quando eu tenho que falar de algum reino, Abdullah da vida, é muito mais prático eu pegar o texto e não ser pego de surpresa com uma pronúncia. Mas isso é normal acontecer, hein, gente? Eu trabalho numa emissora de música clássica que tem o seu roteiro musical diário. Aliás, aqui um parêntese. A música clássica, a gente poderia dizer que é uma música completa em termos de globalização, porque ela pode ter um compositor russo, com um intérprete, com um músico francês, com um maestro italiano, e todos falando a mesma língua, que é a língua da música, né? Uma coisa impressionante. Mas, parêntese feito, os nomes são estrangeiros. Aí você imagina qual é a surpresa de você chegar, sentar e pegar um papel com um monte de nome estranho. No noticiário do dia a dia não é raro a gente pegar. Então, assim, é importante você se familiarizar com esses nomes estrangeiros, tendo contato com essas línguas. Você estava falando da questão da interpretação. Posso trazer aquele exemplo daquele exercício, Luciana? Sim, fique à vontade, viu? Vou aproveitar que esse momento, já que a gente está falando da questão da interpretação, deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma informação da minha tela, que é um texto, uma coisinha aqui que eu preparei. Vocês estão vendo alguma coisa? Tá chegando. Ontem eu cozinhei feijão carioca. Perfeito. Eu vou pegar Ah, não posso fazer, né? Eu já passei por esse treinamento. O Gilson me passou. Vou deixar para vocês. Vou pegar o Augusto, que está aparecendo aqui, é o único que está disposto a botar a cara a tapa. Não, agora também Rodrigo, a Lígia. Desculpa, não estou vendo. Tem alguém que se candidata, então, a ler essa frase? Está aqui quase na metade aqui da nossa aula palestra. Vamos abrir um pouquinho as câmeras. Antes da gente começar aqui a segunda parte com o exercício, pode abrir só para a gente depois dar um print. Espera aí, né? Esse registro. Quem que puder aí, podem abrir as câmeras. Não, fiquem à vontade, não se sintam óbvio. Mas se alguém quiser se candidatar a fazer a leitura dessa frase para mim, só bota a mãozinha aí, eu falo, eu quero, para eu saber quem quer falar. Eu quero, professor. Professor não, né? Gilson. Professor, nosso professor hoje. Nosso professor. Ontem eu cozinhei feijão carioca. Maravilha. Deu uma frase simples, uma frase de 5 letrinhas, 5 palavras. Né? Ontem eu cozinhei feijão carioca. Augusto, você acha que seria fácil a gente fazer a leitura desta mesma frase de um jeito diferente? Acho que sim. Diferente como? Pois é. Sei lá, de um jeito diferente. Você leria de uma forma diferente dessa que você leu essa mesma frase? Tipo, mudando o tom? Tipo, falando mais rápido? Ontem eu cozinhei feijão carioca. Você está mudando a velocidade, está mudando o tom de voz, não é isso. Eu digo a interpretação da frase. Você acha que daria para fazer diferente? Sim, Ontem eu cozinhei feijão carioca. Tipo, parecendo que é uma pergunta? Ah, você está mudando. Eu vou dizer para você vê como parece difícil o negócio, né? Agora eu vou mostrar para vocês, e aí não só para você, Augusto, eu agradeço a atenção que você me deu. Tranquilo. Como é possível eu ler de 5 formas diferentes essa mesma frase? Augusto, se eu perguntasse a você, Augusto, eu vou fazer a pergunta, você me responde com essa frase completa, tá bom? Augusto, quando é que você cozinhou feijão carioca? Ontem eu cozinhei feijão carioca. Ontem eu cozinhei feijão carioca. Percebeu que você deu atenção ontem? Por quê? Porque a minha pergunta foi quando. Perfeito? Augusto, quem cozinhou feijão? Ontem eu cozinhei feijão carioca. Deu atenção. Aí fazendo eu. Óbvio, eu perguntei quem, né? Augusto, o que você fez com feijão carioca? Ontem eu cozinhei, aí cozinhei feijão carioca. Aí fazendo cozinhei. Ai, gente, ontem eu cozinhei feijão carioca. 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 Que tipo de feijão você cozinhou? Ontem eu cozinhei feijão carioca. A mesma frase, 5 formas diferentes de ler. E aí, você, locutor, senta lá, te dá um papel imenso com um texto de várias linhas
E cabe a você, locutor, saber qual é a palavra que merece atenção para receber ênfase. Este é o desafio diário de um locutor. Ler, todo mundo sabe ler. Interpretar é que vai fazer a diferença de um bom trabalho na locução. Então, é esse tipo de coisa que um bom locutor precisa aprender. A saber interpretar qual é a palavra que merece atenção naquela frase, dentro de um contexto amplo, para dar a ênfase àquela palavra e fazer o texto merecer a atenção que ele merece. Deixei claro, eu não sei se eu voltei para a tela aqui. Me fiz claro? Está claro para vocês essa ideia da interpretação do texto, o peso que tem a interpretação do texto? Sim, super Sim. claro. Sim. Esse feijão carioca, né? Parece que ficou bom. Feijão carioca. Eu poderia perguntar feijão preto. Ontem eu cozinhei feijão preto. Que tipo de feijão? É importante você entender o que é que o texto está querendo destacar. Aliás, o fato de eu ter colocado o carioca lá, talvez, por si só, já sugira que eu tenho que dar atenção para o carioca. Porque senão eu teria dito simplesmente feijão. Né? Ontem eu cozinhei feijão, mas se eu coloquei a palavra carioca, talvez quem redigiu aquele texto com carioca no meio está querendo que eu dê atenção para o carioca. E aí eu tenho que olhar a frase como um todo. Ontem eu cozinhei feijão preto. Ontem eu cozinhei feijão fradinho. Ontem eu cozinhei feijão carioca. Pesos diferentes, a interpretação vai se dar de acordo com o que o texto está exigindo. Ô, Gilson, você faz marcação direto no seu texto, ou você depois percebe que, ou você tem uma facilidade com quem é o redator, depois dá algumas dicas, fala, ó, tá vindo muito pesado o texto, ou não dá, troquei algumas situações, alguns verbos, ou ajustei, tive que mexer um pouco no texto, porque não ia sair, é que aquele dia eu travei no encontro ou encontro de ou encontro de consoantes, né? TR, LH, ou então não teve jeito. Eu estou com muita ou cansado, meu maxilar não consegue fazer o uau completo. Né? Essa história do cansado, será que acontece? Acontece, e nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. E até máquinas mesmo, às vezes, dão uns piripaque, né? Então, sim, pode acontecer de estar cansado. Eu lido com estagiários, eu tenho estagiários que escrevem diretamente comigo, escrevem textos para que eu também leia, né? E uma das coisas que a gente aproveita para passar para eles nesse período de estágio é justamente a importância de um texto simples. Rádio é um veículo amigo. Isso é muito legal. É um veículo amigo. Diferente de um Spotify, que você simplesmente dá um play lá na sua sequência de músicas e você está receptivo, o Spotify está lá ativo e ponto final. Por mais que a gente esteja do lado de cá do microfone falando para um público que a gente não está vendo, que a gente não sabe como está reagindo, quer dizer, não sabe em termos, porque hoje as redes sociais permitem saber essa reação, né? Por mais que isso aconteça, o rádio é um veículo amigo. Ele exige que a pessoa que está do outro lado mantenha a sua proximidade. Você já viu... detalhe, mantenha a proximidade sem exigir da pessoa. E é por isso que eu digo que é amigo. Ele não fica sugando a pessoa, né? Diferente da televisão, se você ligou a televisão, ela vai... Tudo bem, você pode estar lá na cozinha lavando a louça e ouvindo o jornal, mas eu tenho certeza que, de repente, chamou a atenção uma matéria, você vai parar e vai correr na televisão para ver. Pô, peraí, o que é isso que ele está falando? No rádio não tem disso. Onde quer que você esteja, o rádio está ali te fazendo companhia, né? E essa companhia, para funcionar, não pode usar palavras difíceis, não pode usar uma linguagem que te faça parar para pensar. Uma coisa que eu ensino muito estagiário, às vezes, coisinha simples, tá? Após a reunião, uma palavra simples, após. É uma palavra que existe no vocabulário? Existe. É uma palavra ruim, difícil de ser pronunciada? Nada. Mas conversando comigo aqui, eu e você, se eu disser para você, olha, a gente vai se encontrar hoje? Quando? Após a janta. Você fala assim? Você não fala após. Você fala depois, não é?
Então eu digo para o estagiário, coloque depois, não coloca após. Não é errado colocar após, eu não disse isso em nenhum momento. Mas o texto colocado com o depois fica mais palatável, fica mais conversado. O texto de rádio é desse jeito. Ele tem que ser desse jeito. Outra coisa, para você deixar um texto limpo, evite repetição de palavras. Você fala deputado e depois você vai falar deputado de novo, você pode usar o parlamentar. Né? Estou dando exemplo simples, tá? Mas tornar o texto mais simples torna ele mais fácil de ser lido e fácil de ser compreendido. Não adianta eu botar uma palavra difícil e eu ter que fazer o ouvinte parar para pensar que palavra era aquela. Porque quando ele parou, no momento em que ele parou para pensar ou para deduzir o que é que eu quis dizer, ele deixou de ouvir o resto que eu falei. E aí já se perdeu a função. Então, o rádio é um veículo de conversa. Então, eu sempre digo, como é que você contaria para sua mãe essa notícia? Óbvio, não tem que falar, ô mãe, tá ligado aquele bagulho? Não, você não falaria assim para um ouvinte que você não sabe quem é, né? Então, você tem que ser mais generalista, porque você está falando com um jovem estudante de 14 anos, mas também com uma senhora de 70 anos, então você tem que chegar no meio termo de linguagem, mas tem que ser uma linguagem fácil de ser ouvida, de ser compreendida. E isso facilita muito. Na conversação com quem redige, eu dificilmente dou pitaco no texto dos outros, viu, Luciana, respondendo a sua pergunta, mas para chegar a mim, eu antes disso fiz uma preparação para que o texto chegasse decente para mim, né? E óbvio que não é todo lugar que você lida, e aí vamos falar de uma outra situação sobre a qual você não tem controle sobre o texto. Gilson, você faz marcações? Os meus textos jornalísticos e de narração hoje, não faço. Um texto de chamada da TV, por exemplo, é um texto curto. Né? Então, eu leio o texto antes para entender qual é a palavra que merece a interpretação, aquela coisa, né? Eu pego, dou uma lidinha, até porque eu vou gravar, não é uma coisa ao vivo. Né? Dou uma lidinha, aí faço. Não ficou do jeito que eu gostei, puxa vida, eu preciso melhorar isso aqui. Vou e regravo. Eu não estou ao vivo, é minha obrigação fazer um negócio decente, porque está sendo gravado, né? Se eu tenho condições de corrigir, eu vou lá e regravo e beleza. E mando um produto final perfeito para que seja veiculado, seja transmitido. Numa situação ao vivo, aí já é diferente. Mas eu não faço isso mais, talvez por conta do hábito. Por conta do dia a dia, a gente faz isso diariamente. Eu já estava fazendo as contas aqui, eu me formei em 2021, aliás, 2021, me formei em 2001, há 20 anos eu trabalho com rádio, então, de alguma forma, você acabou se familiarizando com essa dinâmica. Né? Mas olha só, Gilson vai fazer uma locução comercial. Sei lá. Não sei. Sei lá. O produtor que pega que tem lá o seu texto, a agência de publicidade montou o texto, construiu tudo, que eles querem que saia daquele jeitinho. Né? Só para vocês saberem, que você vai gravar um texto de locução comercial, você fica lá meia hora, você regrava aquela frase de 20 segundos umas 40 vezes, no mínimo. A não ser que você seja muito bem sintonizado com a equipe e que na primeira você pegue já o que eles queriam. Pode acontecer. Né? Mas você regrava muitas vezes, porque às vezes a pessoa fala, não, mas olha, pega aquele S, dá uma esticadinha. Esse é o tipo de texto que você precisa marcar. Você precisa entender o que a pessoa quer, porque às vezes vai além do que o texto por si só está exemplificando. E como você está com o produtor ali junto, ou o diretor daquele comercial e tal, então, sim, aí você marca. Eu, no começo, quando eu gravava os documentários, eu chegava no horário que tinha sido agendado lá com a produtora, e às vezes atrasava um pouquinho e ela me dava o texto antes para ler. Aí, se eu tenho esse tempo de fazer uma marcaçãozinha, poxa, eu estou com a faca e o queijo na mão, por que eu não vou aproveitar? Aí sim, eu dou umas marcas que vai ficar mais fácil na hora de eu fazer a gravação, né? Torna mais ágil o meu trabalho. Mas se eu não tenho esse tempo hoje, funciona.
Mas a gente está sujeito a várias situações e a marcação é uma delas. Pode acontecer de você fazer a marquinha, você saber em que ponto você tem que dar uma pausa, ou uma pausa um pouquinho maior. Dependendo da equipe com a qual você trabalha, daqui a pouco a gente vai falar de audiodescrição, eu prometo, o pessoal eles por si só já fazem a demarcação de pausa, para eu saber quando é uma pausa curta ou uma pausa um pouco mais longa. Então, isso já ajuda bastante. Quer dizer, a gente combinou previamente como fazer para me indicarem de que forma eu tenho que ler esse texto, até porque eu não vi esse texto no vídeo. Só para vocês saberem, eu não entrei ainda no sistema, mas posso entrar agora para ver se já colocaram. Eu fico sabendo, às vezes, na hora que eu vou gravar, porque as coisas da TV eu gravo aqui da minha casa, né? Tanto as chamadas quanto as audiodescrições são feitas aqui da minha casa. Eu entro no sistema para saber. Eu acabo de entrar aqui no sistema, não sei se vai dar para olhar. Tá vendo um monte de listrinhas aí, cada pontinho preto é um programa que eu tenho que gravar amanhã. Eu tenho aqui Café filosófico. Café filosófico é o primeiro. O primeiro é o café filosófico, depois tenho 3 desenhos, que é uma coisa muito legal, que é os undergrounds, que eu vou gravar, isso eu vou gravar amanhã cedinho. E eu não vi esse texto antes, eu não sei, eu não vi o vídeo antes, né? Então eu tenho um texto lá em que os produtores me indicam qual é exatamente o time code em que eu vou entrar. Eu estou abrindo nesse momento que eu falo com vocês. Antes, deixa eu só pedir mais uma eu vou fazer mais uma intervenção, mas que vai completar e você já vai entrar com essa informação, eles vão entender por que eu fiz agora. Eles estão com tarefa para entregar na próxima aula, no qual eu estou pedindo assim, uso de muitas das técnicas que nós passamos esse semestre trabalhando em questão de locução, mais apresentação, colocando exatamente o equilíbrio, né? E se precisar o excesso, porque isso compõe uma linguagem, da interpretação que envolve o corporal. No seu vídeo de gravação para a Fórmula Indy, você fez um trabalho para a voz, né? Fazendo a cobertura das imagens. Teve a oportunidade de ver as imagens, né? Até o finalzinho lá, levei até um susto, achei que o carro o que derrapou o carro de Fórmula Indy ia avançar, né? E havia um barulho, eu imaginei, pum, na explosão. Mas terminou ali. Mas o seu corpo, você, a sua face, né? Tudo isso corresponde, tudo estava muito bem ali, trabalhado, muito bem dirigido. Como que você está trabalhando? Como você trabalha com a técnica da interpretação, inclusive quando é para material gravado e é feito dentro do estúdio, no qual a sua voz está sendo ali captada, né? O trabalho está dirigido muito mais para a locução. Eu vou lançar um desafio aqui para todo mundo, mas não precisa fazer agora, não. Depois, quando vocês estiverem na cama, deitado, tentem fazer isso que eu vou sugerir. Com uma cara brava, fala uma coisa doce. É difícil. É óbvio que com treinamento você vai conseguir. Ou o contrário, com uma cara docinha, vai tomar. Você não vai conseguir fazer, né? O corpo expressa também. Um movimento de braço te ajuda a pesar na interpretação, né? Eu me lembro, quando eu tinha 17 anos, isso significa que eu ainda não estava nem na faculdade, eu estava decidindo o que ia fazer da minha vida, mas pelo andar da carruagem vocês vão perceber que eu já queria ir para o rádio. Eu fiz um curso, era uma rádio-oficina. Numa biblioteca pública, eles estavam oferecendo esse curso, eu me inscrevi e fui fazer. E, curiosamente, nesse mesmo curso, fez o Alexandre Porpetone, sabe, esse comediante da Praça é Nossa? Fizemos na mesma época. Eu jamais imaginaria que ele faria tanto sucesso, praticamente aí 30 anos depois, né? Enfim, eu me lembro muito bem de uma história que foi contada. A gente fazia exercícios de interpretação lá para aprender, isso era muito bacana. Mas uma coisa que aos meus 17 anos me falaram e me marcou era o seguinte, que tinha uma dubladora, e vamos registrar que eu não sou dublador, gente, eu sou locutor. Para ser dublador, você tem que ser ator, e aí como ator você trabalha na dublagem. Eu não sou ator. Mas eles contavam que uma dubladora, para ela fazer o papel, ela ia fazer um papel de uma lagartixa.
Ela ia fazer a voz de uma lagartixinha. Eu não me lembro qual era o texto, qual era o conteúdo, mas eu sei que ela tinha que falar alguma coisa assim. E aí ela estava se aquecendo para fazer a interpretação, então ela dava umas contorcidas, mexia com o braço, imitando uma lagartixa. Olha que coisa genial! Você precisa transpor uma lagartixa por meio da sua voz. Óbvio, eu vou fazer o meu corpo jogar isso. O corpo ajuda, o corpo fala, o corpo permite transmitir, né? O corpo ele impulsiona. É a voz completa. Então, sim, é essencial que você faça. Nesta corrida da Fórmula 1, não é desse jeito que você quer falar, não é assim que você quer que a pessoa receba a notícia que você está dando. É desse jeito que eu falo. Eu vou usar as mãos. Italiano gesticula pra caramba, né? Eles adoram falar com a mão assim, né? Percebe que o jeito de falar com a mão às vezes ajuda a expressar, né? Isso ajuda demais. Então, sim, as pessoas não podem simplesmente largar a mão. Tem que englobar isso. Uma locução feita travada assim, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, sim, pesa muito o corpo. Tem que permitir que o corpo fale para que sua voz consiga corresponder. Isso é muito importante, isso é muito legal. Respondi? Completa, hein, gente? É isso. AD, fala de AD, que senão vão ficar bravos comigo, que eu não falei de audiodescrição. Enfim, audiodescrição. O que é audiodescrição? Alguém já trabalha com audiodescrição aqui? Não sei se alguém quiser falar. Ou já teve contato com audiodescrição, sabe do que se trata? Bianca abriu? Não. Eu conto. A audiodescrição, como eu disse, está englobada no núcleo de acessibilidade como o meio que permite que pessoas com deficiência visual enxerguem. De que forma? Né? Eu falei, o closed caption é para quem não pode ouvir, consegue ler. Libras também. A pessoa que é cega consegue assistir um programa de televisão. E por que não permitir, fazer com que ela tenha acesso ao conteúdo? Mas de que forma ela vai poder assistir ao programa? É nossa função como produtor de audiovisual, e aqui é um apelo que eu faço para quem está entrando na área profissional nesse momento, que jamais deixem de fora, sempre incluam o máximo possível. Né? E aí, quando você permite que as pessoas que não podem ver possam saber o que você está transmitindo, você está incluindo, você não está deixando ela de fora. A audiodescrição nada mais é do que descrever em palavras o que está na tela para uma pessoa que não está podendo enxergar. Então, imagine você, eu vou fazer melhor. Eu tenho um áudio aqui que eu não sei se eu consigo tocar, eu vou tentar tocar ele para vocês. E aí eu quero que vocês ouçam. Espera aí que eu estou abrindo, cliquei onde não devia. Eu quero que vocês ouçam e me digam. Prestem atenção nos intervalos. Tem a voz de um locutor, que não sou eu. Esse programa é um trechinho do Planeta Terra que eu gravei hoje cedinho, para que vocês saibam como é que funciona isso. Tem um locutor, isso é um documentário, o Planeta Terra é um documentário, então o locutor fala em alguns momentos, em outros ele não fala, porque a imagem está sendo exibida. Né? E eu queria que vocês sentissem, já que vocês não vão estar vendo a imagem, que eu só vou mostrar áudio, se falta para vocês esse buraco entre as locuções do locutor original. Deixa eu só ver se eu consigo transmitir o áudio para vocês. Me digam se vocês estão ouvindo. Ó. Assim como este pequenino, um filhote que, infelizmente, esteve muito próximo da luta dos machos adultos por domínio. Olha o buraco. Tem nada. Ao que parece, as macacas adultas já abandonaram o filhote, deixando-o à mercê de um destino incerto. Mas não estes dois. Um irmão macho e um dos mais novos do bando. Em um momento incrível de empatia e verdadeira compaixão, eles tentam ajudar a consolar o filhote ferido.
talvez percebendo por instinto que suas chances de sobrevivência são quase nulas. Mais um buraco, que está rolando uma imagem e a gente não sabe o que está acontecendo. Nenhum dos dois parece saber o que fazer, a não ser apenas ficar ali. Eu posso parar aqui, o trecho que eu separei tem 2 minutos. Mas vocês entendem que está rolando uma imagem na tela que a gente não sabe o que está acontecendo. Eis que entra o papel do audiodescritor. Agora vocês vão ouvir esse mesmo trecho com a voz original e com a minha voz descrevendo o que está rolando nos buracos. Vamos lá. Assim como este pequenino, um filhote que, infelizmente, esteve muito próximo da luta dos machos adultos por domínio, encolhido no chão, um filhote de pelagem clara está com o braço machucado. Outros macaquinhos se aproximam dele. Ao que parece, as macacas adultas já abandonaram o filhote, deixando-o à mercê de um destino incerto. Mas não estes dois. Um irmão macho e um dos mais novos do bando. Em um momento incrível de empatia e verdadeira compaixão, eles tentam ajudar a consolar o filhote ferido. Talvez percebendo por instinto que suas chances de sobrevivência são quase nulas. Um macaquinho de pelagem escura encosta a pata no corpo do filhote machucado. Outro, de pelagem clara, está sentado ao lado do irmão ferido. Nenhum dos dois parece saber o que fazer, a não ser apenas ficar ali. O irmão mais novo olha para trás e volta a observar o irmão ferido. O mais velho, de pelagem escura, continua a acariciar o filhote machucado. Enfim, desculpe interromper aqui do nada, mas vocês percebem a diferença que é para quem não está vendo como a audiodescrição consegue criar uma imagem? É isso que é a audiodescrição. A gente não compete com o locutor original. Um texto muito radiofônico, curtinho, direto e preciso, né? Sim, na E a verdade, sua locução é precisa. Bum. tem que ser objetiva, porque o foco ali não é nem a locução. O nosso papel ali está em simplesmente descrever o que está rolando na tela. Óbvio que se eu falar com uma voz morta, isso não instiga ninguém a querer ouvir. E houve até uma discussão no passado sobre o papel da audiodescrição, ou como ela deveria ser feita, se era uma coisa branda, monótona, e eu estou jogando aqui um peso negativo porque eu não gosto desse tipo de locução em audiodescrição, ou se uma coisa mais emotiva. Eu acho que é muito melhor, porque você consegue trazer emoção para a pessoa que não está vendo daquilo que você está vendo, né? Você percebe o meu tom de voz aí nessa audiodescrição? É um momento dramático, é uma situação triste que está acontecendo na tela. Então, é um jeito que a gente tem de demonstrar isso para quem não está assistindo. Eu estou pondo um áudio aqui, mas espera aí, vou interromper, que eu quero jogar para vocês a imagem que eu acabei de transmitir, e aí vocês conseguem ver a imagem se eu conseguir botar o vídeo. Não sei se vou conseguir, but eu vou jogar, vou compartilhar minha tela inteira e aí eu consigo mostrar o vídeo para vocês. Conseguem ver minha tela? Agora chegou a tela, confirma que você vai fazer isso, macaquinho. Isso, eu vou dar o play aqui no áudio, tá? Assim como este pequenino, um filhote que, infelizmente, esteve muito próximo da luta dos machos adultos por domínio, encolhido no chão, um filhote de pelagem clara está com o braço machucado. Outros macaquinhos se aproximam dele. Ao que parece, as macacas adultas já abandonaram o filhote, deixando-o à mercê de um destino incerto. Mas não estes dois. Um irmão macho e um dos mais novos do bando. Em um momento incrível de empatia e verdadeira compaixão, eles tentam ajudar a consolar o filhote ferido. Talvez percebendo por instinto que suas chances de sobrevivência são quase nulas. Um macaquinho de pelagem escura encosta a pata no corpo do filhote machucado. Outro, de pelagem clara, está sentado ao lado do irmão ferido. Nenhum dos dois parece saber o que fazer, a não ser apenas ficar ali. O irmão mais novo olha para trás e volta a observar o irmão ferido. O mais velho, de pelagem escura, continua a acariciar o filhote machucado.
Enfim, isso foi só para mostrar para vocês aí como é que é um pouco do trabalho da audiodescrição e demonstrando aí a importância, o papel que a obrigação que a gente tem que ter de forma inclusiva em todo o trabalho que a gente tem que fazer. A gente precisa parar para pensar e incluir dessa forma. Com relação ao texto, sim, Luciana, tem que ser um texto objetivo, porque eu não posso competir com o áudio original, porque se eu falo e o locutor fala, ninguém entende nada. Então, a gente tem que pegar trechos específicos para falar. O ideal é, não tem locução no original, eu posso falar e descrevo o melhor que eu puder. Mas também não adianta eu ficar embaçando, inventando, né? Aí tem um desafio do roteirista de audiodescrição, que é um desafio diário para quem faz os roteiros, que é saber o que realmente importa para ele descrever naquela cena, porque às vezes você tem muitas informações a serem descritas e não tem tempo para dispor de toda essa informação. Então você tem que selecionar o que realmente importa para o conteúdo que está sendo exibido e colocar no texto, num texto rápido, num texto fácil. Uma vez, uma pessoa estava começando a fazer a audiodescrição com a gente, fez um texto lá e colocou uma palavra que nem eu sabia que palavra era aquela. Assim, eu sei ler, mas não sabia o que significava, né? E aí eu fui pesquisar, eu falei, caramba, mas eu não me lembro como é que chama aquela tampa, tem um nome específico, se alguém souber aqui da área de restaurante. Sabe quando o garçom chega com o prato na mesa, que tem uma tampa em cima? Era aquilo, que a pessoa colocou o nome da tampa. Não é errado, Pesquisa. mas eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Por que a pessoa que está ouvindo a audiodescrição tem que saber? Né? Ela não tem que saber. E aí eu levei isso para debate nas nossas reuniões lá. Gente, mas a gente precisa usar uma linguagem fácil. A pessoa está ouvindo, ela não tem como parar para ir... Clochê. Como é que é? Clochê. Pode ser. Mas é um nome francês, sim. É um nome francês. Mas sabe aquela coisa de que não faz a menor ideia? Procura para mim, Luciano, Coletivo de Borboleta. Coletivo de Borboleta. Esse episódio, enquanto ela procura, é um outro episódio, uma outra situação que a gente viveu lá também. Era uma outra pessoa que estava começando a fazer texto, também botou lá, quis falar que era um coletivo de borboletas. Panamá, Panapanã. Panapanã. Esse é o nome, Panapanã. Alguém já tinha ouvido falar que é uma Panapanã? Ninguém sabe o que é Panapanã. Mas estava lá no desenho de uma audiodescrição de um programa infantil. A menina passa por uma Panapanã. Que cara, isso é Panapanã? Não, gente, a menina passa por borboletas. E simplificamos a compreensão daquela frase. Então, é um desafio para quem faz a audiodescrição. Não é uma coisa fácil, simples e bobinha. Né? Nosso papel integrador, quer dizer, aquela mesma linguagem do rádio, de comunicar, de tornar a coisa fácil de ser deglutida, de ser ouvida, também é usada aqui nesse momento. Olha de novo a integração de veículos de mídia. É essencial. Não à toa a gente, como profissional de rádio, tem muito ouvinte com deficiência visual. Né? A pessoa prefere ouvir a gente no rádio a ver a mesma matéria na televisão, porque na televisão não vai ter a descrição que o rádio traz. A gente é completo, entendeu? Então isso pesa bastante. Acho que era isso que eu tinha para falar. E Gilson, como que é esse momento, né, realmente do para valer da gravação? Você falou que recebeu esse material, você recebeu ele já com essas imagens, com essa voz, ou você só recebe um texto e voz, e aí você tem lá, olha, esta fala tem que ser completada em 10 segundos. Como que é a administração do audiodescrição e como ele é feito por etapas? E fala um pouco também do editor. O editor sempre ajuda, né? O editor do programa? Não entendi. O editor a que você se refere? Não, que acho que depois todo esse material vai para sim, editor uma pessoa para final de finalização. Sim, eu estou abrindo aqui esse programa que eu gravei hoje. Eu não estou com a íntegra do programa aqui, infelizmente, mas eu vou mostrar para vocês. Vou eu compartilhar minha tela de novo.
Só um instantinho que eu estou abrindo aqui para poder mostrar. Compartilhar. Vamos ver aqui que eu compartilho aqui. Vocês estão vendo minha tela no Drive, Google Drive, que é onde eu acesso o meu material. Estes são os conteúdos que eu vou gravar aqui amanhã. Do Café Filosófico para baixo. Estão vendo? Como eu recebo? Vamos abrir a pasta do Café Filosófico. Eu tenho os vídeos. Aqui são 4 blocos. E o texto. Eu vou compartilhar com vocês o texto que eu vou abrir para poder fazer a leitura deste programa. É assim que eu recebo o conteúdo. A Carolina Schene foi a audioescritora, a roteirista desse programa. Vocês estão vendo aí? Sim, certinho. Maravilha. Ó, no bloco 1 tem a identificação do bloco e tal. No Timecode 01, que é uma vinheta, eu vou fazer a descrição da vinheta. É dia. Pessoas caminham aceleradas em ruas e por uma estação de metrô. Letreiro Instituto CPFL. Sobre imagens dos corredores de uma biblioteca, leem-se em letras brancas frases de pensadores célebres. Do alto, uma região arbórea. Um homem e uma mulher estão de costas e olham uma vista da cidade e por aí vai. Percebem que aqui tem 2 barras? 2 barras? Sim, percebi que você já estava gravando, já estava mudando para... Estava trabalhando, Justo? Essas 2 barrinhas me indicam que é uma pausa um pouco maior, mas que eu não vou ficar um tempão pausado. Em alguns momentos, existe uma barra que é mais simples. É que esse programa aqui é mais pontual, eu só vou encontrar barras simples. Em outros programas eu tenho barra dupla, aliás. Em outros eu tenho barra dupla e barra simples. Isso é uma sinalização gráfica para mim, que a roteirista fez, para eu saber que tem uma pausa. Né? Aqui, estão vendo que está em negrito? Ela está me sugerindo, me chamando a atenção para o título da série, que eu tenho que ler de uma tacada só. Fora de controle, o que você julga controlar enquanto te controla. Esse é um texto que eu tenho que ler numa tacada só. Se eu ler fora de controle, o que você julga controlar enquanto te controla, isso pode atrapalhar na hora do fechamento do bloco como um todo. Lembrando que eu tenho um tempo para fazer essa leitura toda, que começa no segundo 001 e tem que terminar antes do 36, porque no 36 vai começar um outro texto. Estão vendo aqui a palavra rápido? Significa que eu tenho que ler isso mais rápido do que eu li este, que é numa leitura de velocidade normal. Esta aqui, ó, muito rápido. Acontece, olha o desafio. Muito rápido. Há uma sala de aula vazia. Eu tenho que ler muito rápido, porque senão vou atropelar a voz original do documentário. E assim vai. Então, eu recebo o documentário com o timecode em que eu tenho que entrar, né? E, eventualmente, o timecode que eu tenho que sair, que não é o caso aqui, porque são frases curtas. Às vezes, o documentário, quando tem trechos longos para fazer a leitura, eu tenho uma indicação de em que momento eu tenho que terminar de fazer a leitura. Enfim, esse aqui é um roteirinho de audiodescrição que eu mostrei para vocês. E é dessa forma eu recebo e já vou para o estúdio gravar. Tá? Então, eu gravo sobre vídeo. O que é o chamar gravado sobre vídeo? Eu ponho o vídeo para rolar. Numa faixa do programa está rolando o vídeo. Na outra faixa vai entrar a minha voz. Então, eu dou o play no vídeo, com fone de ouvido eu gravo. Putz, errei. Pauso, volto um pouquinho, solto o play e pego o ponto de corte e continuo gravando. Isso eu faço sozinho aqui na minha casa. Isso facilita a vida do operador, do editor, lá na TV ou na casa dele, onde ele tiver que anexar o programa. Por quê? Porque eu já vou mandar para ele meu áudio no lugar onde ele tem que entrar. Tem gente que não tem condições de fazer isso em casa, vai gravar só as falas soltas, e aí o trabalho do editor é muito maior, porque ele vai pegar o trechinho de áudio e ir lá encaixar naquele timecode lá que estava marcado. Imagina ele fazer isso com um programa de 1 hora, que foi o Planeta Terra que eu gravei hoje cedo. Quer dizer, se eu posso fazer isso para facilitar o trabalho do meu colega, primeiro, ganho um pontinho, segundo, facilita a vida dele e o trabalho rende. E aí você consegue fazer mais coisas, você produz muito melhor. Então é isso. E aí o coitado do editor. A minha parte é gravar com qualidade de áudio, né? Se eu fosse gravar se eu não tivesse um estúdio aqui, fosse gravar
Alguns colegas gravam dentro do guarda-roupa, acredite. É um bom ambiente para isolar acusticamente. Você tem um monte de roupa, pega o gravador ali e grava dentro do guarda-roupa. Mas se eu não tenho condições de gravar com qualidade, eu não tenho como mandar isso. E se ainda assim eu arriscar, o trabalho vai ser do operador, do editor lá de tornar o meu áudio com qualidade para ir para o ar. Isso nem sempre é possível, né? Tem que ser mágico e nem sempre a mágica acontece. Mas aí o trabalho do editor eu mando para ele prontinho, ele só tem que mexer na qualidade, melhorar a qualidade gráfica de áudio para deixar isso pronto na qualidade que a TV exige para ir para o ar e mixar com o áudio original. Aqui, esse trechinho que eu mostrei para vocês do Planeta, só com o áudio original, depois com a minha voz, isso eu mixei aqui, esse trechinho de 1 minuto, só para mostrar para vocês. Mas o meu papel aqui é só pôr a minha voz. Só que eu coloco a minha voz no timecode correto e mando o arquivo para ele com os timecodes encaixados para ele só embutir no áudio original e fazer a mixagem de som. Mas esse é o meu papel. Eu recebo esses vídeos, eu recebo o texto, entro para o estúdio e gravo. Gilson, você lê esse texto antes? Não. Mas você grava tudo direto? Eu também erro, eu também sou filho de Deus e normalmente esses textos eu gravo às 6 horas da manhã. E primeiro que gosto de gravar cedinho, não é porque me foi imposto, né? Mas querendo ou não, você está querendo, mas às vezes o seu corpo não responde. E aí vem aquela história de você se preparar, de se aquecer. Então, como é cedinho demais, eu pego uma caneca de chá e tomo um chazinho antes de começar a gravar. Um chá sem açúcar, sem nada, só o chá mesmo. Exercícios de articulação, eles são essenciais para você fazer um trabalho bem feito. Não sei se vocês percebem, mas é uma característica minha, conversar articuladamente. Aquela coisa de mexer na boca. O pessoal faz cursos por aí, coloca caneta, vocês já ouviram isso? Colocar caneta na boca e falar alguns textos, isso ajuda você a aprender, você ajuda a aprender a importância da musculatura. E uma vez que você fez esse exercício, depois você aprendeu que é importante que você use todos os músculos da boca para pronunciar as palavras. Se começar a falar assim, ia ficar terrível, né? Não dá, não sai, não funciona. Então, é importante. Aí vem um exercício de aquecimento vocal, isso tudo antes da gente começar, para que o nosso trabalho flua da melhor forma possível. E aí sim, estou gravando num pique, tal. De repente, tem uma frase ali que a pessoa escreveu de um jeito e eu interpretei de outro. E não bateu. Eu pauso a gravação, leio a frase, leio de novo. Ah, é isso que ela quis dizer. Beleza. Eu vou lá e reinicio a gravação. Mas essa é a dinâmica. Isso, eu acho que o fato de não ler com antecedência, eu consigo pelo tempo de trabalho que eu fui adquirindo. Mas no começo é óbvio que eu parava para dar uma lida, porque eu preciso entender, eu preciso aprender. Então, isso tudo faz parte de um processo de autoconhecimento, de um processo de aprendizagem, e que em algum momento se torna automático. Eu queria fazer só mais uma pergunta, eu vou abrir para todos aí, tá? Então se preparem, meus queridos e queridas. Essa turma é bem atuante, você vai perceber aí pela quantidade de perguntas e o contexto, porque eles estão curtindo bastante, acho que essa aula é o semestre que eles estão trabalhando muito mais o prático, né? Então o inicial aí é importante esses fundamentos. O audiodescrição, ele é realmente procurado ou ainda estamos nessa situação de vamos tentar fazer algo parecido, ou já tem um passo a passo, já tem uma regulamentação, só pode ser feito assim, tem que seguir regras dessa maneira. Fala um pouquinho sobre esse mercado e se o audiodescrição para o mercado, para o momento internet, ele é importante também, porque a gente só vê textos, né, como acessibilidade, né, texto alternativo para as postagens, né, mas não pode se esquecer, né, que as pessoas também com as limitações também são consumidores e estão na internet. Eu diria que está crescendo cada vez mais, Luciana. A audiodescrição é uma realidade que, em parte, por uma imposição de legislação que deveria ter vindo há muito mais tempo, óbvio, e em parte porque as pessoas estão se conscientizando da importância disso. Então, não é raro você ver um comercial, ainda não é
para todos, né? Mas algum ou um outro comercial que tem lá um intérprete de Libras no canto inferior esquerdo da tela para quem está assistindo. Não é raro você ver produtos, como eu posso dizer, empresas procurando gerar os seus conteúdos também com audiodescrição e com o intérprete de Libras. Isso está crescendo, isso está aumentando. Eu acho que sim, é um franco crescimento e espero que cresça muito mais. Não só para garantir o meu emprego e de muita gente que está aqui, mas porque eu acho que é uma coisa básica. É inclusão, gente. É tornar acessível para todos. É não tornar exclusivo aquele material que você produz. Internet. Sim, eu faço parte de um grupo de Lions Club. Quem quiser procurar depois, Lions Cibernético. Tudo que a gente posta nas nossas redes sociais, e aí eu fiz questão de me envolver com isso, são imagens, na maior parte. As imagens são descritas. E aí, fica a sugestão. Se vocês um dia forem desenvolver alguma coisa aí, por que não? Ganhe mais 5 minutinhos do seu procedimento lá, do seu processo de postagem, para incluir lá uma hashtag para cego ver, para todos verem. Descreve aí. E descrever o que está naquela imagem. Porque nem todo mundo pode ver se você não fizer essa descrição. Não custa absolutamente nada. Faz diferença para quem não pode ver ter aquele texto alternativo para compreender o que está sendo exibido numa imagem. Porque os programas de computador hoje, eles podem sim ler textos. Você dá um play num texto de um jornal, você abre lá o site da Folha de São Paulo e tem o programa de leitor de texto, ele dá play, o programa faz a leitura. Mas o programa não lê imagem. Não existe programa, e eu não consigo conceber a ideia de uma inteligência artificial a curto prazo que consiga automatizar esse processo de descrever, de fazer uma audiodescrição de um filme, por exemplo. Né? Por enquanto, nós locutores ainda temos o nosso espaço, o audiodescritor ainda tem o seu espaço na atuação da audiodescrição. É essencial, é prudente, é necessário e cada vez mais presente. Eu acho que é isso, Luciano. Travou a imagem dela para mim, para você. Muito bem. Então, aqui quero agradecer o Augusto, a Beatriz Gonçalves, a Beatriz Silva, Beatriz Souza, a Bianca Portante, a Letícia Marinho, a Lívia Passione, o Rodrigo Antunes, que está ao lado da Lígia, a Sofia... Fala o sobrenome dela. Sofia Motec. Rodrigo Antunes, Lívia Passione, isto. E vou aqui, então, passar a vocês a oportunidade, então, de trocar aí mais informações, podem fazer essas exposições e perguntas. Fiquem à vontade. Enquanto isso, o Gilson vai dando uma descansada, reponda ali com água. Podem começar. Então, Gilson, eu queria perguntar para você se você acha que é essencial, tipo, no meu caso, né, que eu quero seguir a carreira de rádio também, que nem você, é essencial fazer um curso de locução ou só com um curso de rádio, TV e internet você acha que daria para seguir na área? De bate-pronto eu não penso duas vezes, eu acho que é importante. Eu acho que sim. E não só pela questão da habilitação profissional, porque locutor por locutor, você, quando se formar na faculdade, tem condições de trabalhar com. Né? Mas para você realmente aprender. Porque, sim, a Luciana está dando uma aula, ela tem uma aula específica que fala de locução, mas ela não tem condições de passar tudo que o mundo da locução tem para oferecer dentro da escala horária dela. Então, você vai fazer uma aula num Senac da vida, numa rádio oficina, tem outros que também oferecem. Você tem aula com um ator para aprender a interpretar. Você tem aula com fonoaudiólogo para aprender a usar a sua voz da forma correta, aprender a respirar. Parece estúpido isso, né? Exercício para vocês aí, experiência. Encham o pulmão. Enche aí, eu quero ver você, Augusto. Enche o pulmão. Perfeito. Viu o seu ombro subindo?
Olha no vídeo, faz de novo. Perfeito. Você está inchando a caixa torácica e o ombro sobe. Mas, na verdade, a gente faz isso errado. Porque eu vou encher o meu pulmão. Prestem atenção no meu ombro. Subiu? Não. Para o pulmão encher, o diafragma tem que baixar. O diafragma baixa, o pulmão enche. A gente não precisa subir para encher. Vou encher de novo. Prestem atenção no meu ombro. É a barriga que encheu. Sabe em que situação você consegue perceber isso? Quando você está deitado. Quando vocês forem dormir hoje, estiver na cama lá preparando para dormir, barriga para cima, respirem normalmente. Não precisa encher pulmão. Apenas respirem normalmente. O que vocês vão perceber é que é a barriga que enche e não o ombro que se movimenta. E isso é fisiologia humana e é o fonoaudiólogo que vai te ensinar a respirar desse jeito. Quando você está respirando num texto, que você está lendo um texto longo lá, e de repente você precisa parar para puxar ar, para continuar a leitura daquele texto, você vai aprender a puxar um ar de forma que não seja audível. É um curso de locução, ou, a não ser que você queira ir só no fonoaudiólogo, é por questão sua, mas assim, no curso você consegue ver isso como um todo. Você tem aula com psicólogo, pelo menos tinha na época que eu fiz o curso, mas eu acho que ainda deve ter alguma coisa nesse sentido. Para você saber como lidar com a questão de emoções. Vocês viram esse trechinho aí do vídeo da audiodescrição, que é um macaquinho que está machucado. E a trilha é pesada, né? Porque o momento que está sendo descrito ali é pesado. A locução é pesada. Será que eu tenho que me envolver emocionalmente com essa locução para que o negócio fique decente? Aí eu termino um negócio desse e vou embora chorar no quarto, né? Ou estou numa produtora gravando, eu termino de gravar e caio aos prantos. E não é assim, na verdade é justamente o contrário, a gente não pode se envolver emocionalmente. É um bom profissional, terminou, desligou a gravação, ele para, né? E, então, assim, tem aula com o locutor, porque aí ele vai passar a parte prática do dia a dia dele, né? Então, sim, o curso de locução, ele vai te deixar melhor preparado para ingressar no mercado de trabalho, tá? Eu acho que pode ser um diferencial. Quem mais? A Bianca já fez pergunta antes. Eu percebi que ela abriu ali o microfone, mencionou, mas voltou atrás. Perguntem. O pessoal está tímido, Luciano. Ou eu fui tão claro que não dúvida para ninguém. Entre locução e apresentação, o que você considera assim mais necessário um estudo ou saiu da faculdade, qual o caminho, por onde buscar mais em locução, mais em apresentação ou não? Realmente é tudo muito unido, então é melhor sempre nas aulas se arriscar nos dois campos para aprimorar e quando sair realmente estar no caminho com as duas modalidades e lá um pouco mais de experiência, sim, se definir, né? Seguir o caminho. Lu, eu acho que são situações diferentes, são atuações diferentes, né? Eu não sei se você está falando especificamente de uma apresentação para TV, porque nós temos uma apresentação em rádio também, né? Mas falando de veículos diferentes, talvez, são situações diferentes e, eu volto a dizer, a locução, por si só, ela vai ser um adicional se eventualmente alguém quiser, sei lá, se tornar um apresentador de TV. Eu acabei de trazer aqui alguns exemplos, né? Você aprender a falar, você aprender a respirar, aprender a se posicionar. Isso, um curso de locução é ótimo. E por mais que a pessoa não vá trabalhar com a imagem, ela está pronta. E se ela for trabalhar com a imagem, ela já está pronta, né? Ela já teve esse embasamento. Não necessariamente, eu não estou tornando isso uma coisa obrigatória, tá? Tem cursos de apresentação por aí que vão te ensinar a como se portar, a como falar, a como se colocar. Mas eu não sei se eu estou puxando mais para a minha sardinha da área de locução, porque gosto muito do que faço,
mas eu acho que é um curso completo que é capaz de dar uma bela polida, uma bela preparada no profissional, sabe? Eu acho que pode fazer muita diferença. Quando eu fiz curso, olha só, tinha um cara que era locutor de corrida de Fórmula Truck. Vocês já imaginaram isso? O cara que fica lá no autódromo, no lugar da corrida, fazendo a locução in loco para o público que está assistindo lá, ele fazia essa locução de Fórmula Truck, ele estava lá aprendendo a usar a voz dele. Tinha um que era locutor de rodeio. Era um menino, um molecão, devia ter uns 18, 19 anos. Mas era locutor de rodeio que ele aprendeu a usar a voz como locutor. A gente tinha lá professora. Ela não queria ser locutora. Ela usa a voz dela todo dia. Ela fala para muita gente todo dia. E às vezes ela se esgoelava todo dia para conseguir falar. Ficava sem corda vocal. Então, quando ela aprende a usar as cordas vocais dela, ela se posiciona muito melhor e cuida da própria saúde. Então, o curso de locução é capaz de trazer isso, sabe? Então, acho que é por aí. O povo tímido. Gilson, no início da carreira, no início aí de estágios e até mesmo na transição, né, entre empresas, tudo, teve alguém que de alguma maneira virou para você, você não vai chegar lá? E hoje você fala, puxa, ainda bem que eu não peguei aquele conselho. Porque é fácil a gente falar, não, tive a pessoa identificou a minha voz, sempre me incentivou, como você trouxe alguns exemplos, mas também tem algumas falas, né, que marcam, mas também ela pode ser naquele momento não tão incentivadora, mas você pega disso e fala, eu vou chegar, porque eu vou estudar, vou fazer, vou buscar. Eu acho que eu não me lembro. Ou se aconteceu, eu não acho que é difícil de acontecer, porque tem muita gente do mal por aí espalhada, gente que é capaz de tentar tirar a gente da meta, sabe? Ou pelo menos ela tentar, não significa ela conseguir. Assim, mas se aconteceu, eu simplesmente tirei do meu caminho e apaguei da memória. Então, eu não guardei isso para mim. Né? Imagino que pode ter acontecido. E com isso, eu trago aqui uma mensagem extremamente otimista e positiva para qualquer um que esteja me ouvindo agora, seja ao vivo nesse momento ou em gravações que posteriormente a gente possa colocar no ar depois. Ninguém tem o direito e ninguém tem o poder de tirar de você aquilo que você quer dentro do seu direito. Não sei se consegui deixar claro, vou tentar me explicitar melhor. Todo mundo tem o seu direito, mas cada um tem o seu limite. E ninguém pode dizer para você que você não pode fazer. Você me perguntou se quando no intervalo de uma emissora para outra, por exemplo, quando eu saí da Eldorado, por exemplo, até entrar na TV Cultura, eu fui procurar empregos. Eu saí de uma emissora e fui procurar emprego em outra. Eu fui demitido da primeira emissora. Por uma série de outras situações. Né? Às vezes por exemplo, você pode ter um corte por questão financeira. E você está sujeito. Isso é com qualquer área, em qualquer mercado. Né? Fui procurar em outras emissoras. Eu tive a experiência de a pessoas que querem receber. Foi desmotivador isso, né? Deixa a gente para baixo. Mas não só tem ela. Vou procurar outra. Ora, o mercado é muito grande, sabe? Sim, o mercado, as opções existem, elas estão aí para você procurar. Sabe? Nem que no começo fosse para ele fazer locução, o locutor do supermercado. Alô, alô, dona de casa, está aqui no mercado, leva o leite da criança. Isso é um trabalho digno. É um trabalho de locução, sabe? E tem que abraçar. Essa emissora, que eu não vou falar qual é, e nem me lembro o nome da pessoa que estava lá no cargo, mas não quis me receber. Detalhe, eu estava lá na emissora para uma outra coisa, para visitar uma amiga. E falei para ela que eu estava procurando. Ela falou, não, peraí que eu vou te indicar para o fulano. Eu a vi entrar na sala dele, ela saiu da sala dele e falou, ele não vai te receber hoje.
Falei, tudo bem, a gente marca outro dia, depois você liga e marca. Tudo bem, podia ser que ele estava num mau momento, em situações, mas não era para eu trabalhar lá. E fui em outros lugares também. Que bom, né? Certo, É o caminho, né? Tudo, nada acontece fora da hora. Porque parece, né? Eu gosto sempre de colocar essa situação, porque parece muito mais assim, a gente falar, não, segue na carreira, vai procurar a oportunidade. Mas para também, a situação é que o mercado é feito, é dirigido, gestores são pessoas, né? E por isso que você precisa sempre estar no momento certo e procurar também pela oportunidade. E ao procurar pela oportunidade, esteja pronto, né? Você sabe o seu potencial, saber todo o trabalho, né, que você tinha já realizado e a preparação para isso. Então, busque. Não é impossível. Não acho que eu fiz na primeira aula com eles, eu perguntei aonde cada um, né, gostaria de chegar. Deixa anotado, faça o trabalho para chegar até lá, se prepare para aquilo. Sabe que isso é um trabalho psicológico. Uma vez eu tive contato com um trabalho paralelamente a isso, que era você precisa materializar aquilo que você quer. Materializar nem que seja de forma visual, sabe? Eu quero viajar. Puxa, recorta lá uma foto da Torre Eiffel, coloca lá no teu caderno, que você está sempre por perto, porque em algum momento a Torre Eiffel vai chegar na tua frente de verdade. E eu acho que a gente precisa pensar, precisa ser otimista nesse sentido. E, como você mencionou aí, tem que ir atrás. Antes da gente começar aqui o bate-papo, eu conversava com o Augusto, ele me fez uma pergunta e tal, depois a Bianca também fez, e eu dizia, gente, este mundo é muito amplo, o meio da comunicação. De qualquer forma, é diferente de um banco que tem N bancos por aí e com N funções dentro do banco. Né? É preciso que você vá atrás. As pessoas não vão te descobrir na tua casa. Né? Isso é uma coisa. A outra coisa, não se desanime com não, porque não você vai receber. E o não, na verdade, você já tem. Você não pode se surpreender com o não. O não, ele já existe. Né? Eu quero trabalhar... Vou pegar um exemplo aqui, não necessariamente é o caso, tá? Mas é uma... Todo mundo sempre fala, eu quero trabalhar na Globo. Tá, o que você está fazendo para ir trabalhar na Globo? Quero trabalhar na Bandeirantes. E aí, você se mexeu, você foi até lá? Porque eles não vão descobrir que você está na tua casa e que você quer trabalhar lá. Né? Então, isso é importante. Terceiro, e essa é uma recomendação que eu dou muito grande e séria. Vocês estão na faculdade, no quarto semestre, tem chão ainda pela frente, e este é o momento para vocês entrarem em contato com as empresas. Por que digo isso? Eu, como um profissional formado e que atua há algum tempo no mercado, se eu tiver que contratar alguém, não vou poder contratar alguém que não tem a mínima experiência de trabalho, é formado, tem bacharel em comunicação, mas nunca trabalhou. E aí eu pego um estagiário que acabou de sair da faculdade, que concluiu o estágio dele, que atuou e sabe como funciona. Quem que eu vou escolher para trabalhar comigo? Entende? Então, este é o momento que vocês têm para ir atrás do emprego de vocês. É o momento que vocês têm que ir procurar estágio, ter contato com o meio de trabalho, né? Porque depois que vocês se formam, vai ser muito mais difícil entrar no mercado. Vai ser muito mais complicado. E aqui, registre, eu não falei que não vão entrar, tá? Mas vai ser mais difícil, vai ser mais difícil. Então, trabalhem isso neste momento da vida de vocês. O Augusto está com a mão erguida aqui. Queria perguntar mais, Augusto? Então, Gilson, última perguntinha aí. Eu queria saber exatamente sobre o mercado de trabalho. Como você acha que ele está? Sabe, se para gente, né, que está querendo procurar emprego aí, né, na área, como que as expectativas aí, como que tá? O mercado ele é extremamente rotativo, tá? Eu não sei qual é a área que todo mundo pretende aqui. A sua você até me falou, mas eu não sei a área que as pessoas pretendem trabalhar aqui, né? Tem áreas que são um pouco mais limitadas, né? Por exemplo, sei lá, se eu fosse falar, até se eu fosse usar como exemplo o piloto de avião. Tem piloto de avião pra caramba por aí, né? Mas existem umas áreas que são mais limitadas,
sim, mas outras não. Rádio e televisão, cito, por exemplo, o lugar onde eu trabalho. Tem muitos estagiários, tem muita gente aprendendo lá. Então, as vagas, elas surgem em todas as emissoras de TV. Né? Vocês precisam ir atrás, precisam ficar atentos. Quando a emissora abrir a oportunidade, ir atrás e abraçar. Né? É o momento, existem essas oportunidades, elas se renovam ano a ano. Tá? As pessoas, quando concluem faculdade, precisam ser substituídas, abre-se espaço para outros estagiários aprenderem. E sim, existe outra atividade. Eu acho o seguinte, um profissional de rádio e televisão, com a pandemia, acho que isso ficou muito evidente. E tornou a imagem muito mais próxima das pessoas. Vocês já notaram isso, né? Todo mundo bota um videozinho lá. O que surgiu do youtuber da pandemia é uma coisa impressionante. Vocês já pararam para prestar atenção que vocês, como profissionais de rádio e televisão, serão os caras capacitados para produzirem esse tipo de produto que esses youtubers fazem de forma mambembe hoje? A internet está aí para isso. A internet é um vasto campo aberto e cheio de possibilidades. Você tem N produtoras surgindo por conta disso. Os produtores que surgiram cresceram. Né? Então, sim, existem possibilidades. Vocês precisam se mexer para ir atrás delas e se mostrarem para o mercado. Muito bem. Essa turma, Gilson, tem como projeto interdisciplinar, e eu estou nessa banca, né, nessa avaliação, junto com eles nessa construção, entregar 3 produtos. Um mini documentário, até 20 minutos, um vídeo de 1 minuto, que é no formato teaser, para a rede social mesmo, e um podcast, no qual eles vão ter que fazer o roteiro, passagem, vinhetas, trilhas, contando sobre esse momento de gravação. Então, por exemplo, o Wagner Moura, né, dirigindo lá o set, né, a equipe toda dele é o grupo dele, nós somos com 3 produtoras, eles vão ter que contar também, como o Wagner Moura fez essa semana no Roda Viva, esse trabalho de bastidor, né, esse trabalho da formação do filme, é aí que está entrando em cartaz depois de tanto tempo, né, dessa forma. E eu queria aqui, para a gente concluir, finalizar, de pronto, né? Você, profissional de rádio e TV, o que você espera se você fosse convidado, né? Depois vou estender isso também, mas para uma avaliação, estar presente numa banca para assistir esses 3 produtos, qual a sua expectativa, né? O que você espera para esse momento? Com essas suas dicas, ainda vai dar tempo deles, eles estão no momento agora, nessa etapa de elaboração, já na gravação, partindo para pós-produção, para finalização. Mas o que ainda você pode, né, com as suas dicas, acrescentar e motivar também a eles buscarem, dentro desse momento, aula laboratório? Tá. Pensando no documentário, documentário é uma coisa rica em imagem, né? Mas às vezes a imagem fala por si só. Você tem que saber criar um bom roteiro e costurar a história que prenda. Eu acho que saber costurar direitinho essa imagem. Você sabe que eu já vi muito documentário que as pessoas simplesmente falam, não, mas aí é uma questão de semiótica, e aí joga umas imagens perdidas, aí dá uma viajada, e você quer entender. Tudo bem, deixa você fazer isso quando você for um profissional e tiver mais bem preparado, não digo preparado mentalmente, mas preparado com equipamentos o suficiente para isso, sabe? Com o dinheiro que tiver disponível para fazer isso, talvez. Mas cria um bom roteiro, cria uma boa história e usa a imagem para contar essa história. Não sei se tem locução ou não, e aí é um facilitador, mas enfim, eu acho que é por aí. Um bom roteiro, acho que faz muita diferença. O teaser, a proposta do teaser é chamar a atenção, sabe? Acho que é muito legal. Eu raramente me vejo, Gilson raramente se vê parando naqueles comerciais no meio de algum vídeo meu do YouTube. Eu odeio propaganda do YouTube. Aliás, que vocês também. Está no meio do negócio, de repente entra, este anúncio acabará em 20 segundos. E aí você vê lá, 1 de 2 anúncios. Oh! Mas essa semana eu me vi parando
para ver um vídeo de 3 minutos que entrou no meio do vídeo que eu estava assistindo. Eu falei, caramba, que coisa legal. E o que tinha esse vídeo? Eles pegaram, eu não me lembro o que é o produto, nem ia fazer propaganda para vocês agora, vou jogar assim de bandeja. Eles pegaram, começaram a contar uma coisa tão conversada para mim, que era para chamar a atenção porque eles queriam começar a falar e tal. Eu falei, tá, deixa eu ver o que é que você está falando. Tá? Então, o teaser tem que ter isso, tá? O teaser tem que ter instigar você a querer ouvir, instigar você a querer saber o que vai acontecer ali, né? E você só tem 1 minuto para contar. Então, instigar, mas é um instigar que você não pode contar o final, né? É um instigar que não pode contar o final da história. Então, tem que ter um bom trabalho em cima disso aí. Né? Podcast. Podcast está mais próximo do que a gente vive, né? Jovem Nerd, já ouviram? Alguns já devem ter ouvido aqui, é um famosão, Jovem Nerd. Tem N outros. Eu tenho percebido muito esses podcasts. Aí virou videocast também. Esses famosinhos que recebem os comediantes, que já montaram um cenáriozinho de estúdio, e bate-papo, e junto gravam um podcast. Tem que ter um produto, você já tem um mote, que é o tema do trabalho de vocês, tem que ter uma forma de prender a atenção nessa conversa. Instigar o que é que a pessoa que está ouvindo. Acho que é importante vocês fazerem essas perguntas para si só. Né? O que é que a pessoa está ouvindo e gostaria de ouvir? Né? O que é que a pessoa... sei lá, eu tenho 10 minutos de podcast para fazer, o que eu poderia contar para essa pessoa em 10 minutos que iria fazer ela... Peraí, deixa eu prestar atenção nisso aqui. Né? Ou compartilhar com alguém esse conteúdo que está sendo exibido. Eu acho que é por aí, é você instigar as pessoas, e aí é uma coisa comum entre os três, a fazer com que elas prestem atenção. De que forma eu posso trabalhar com isso? O meu texto tem que ser elaborado? Eu preciso interpretar bem aquilo que eu estou tentando transmitir? Né? Eu acho que esse pode ser um caminho que pode ajudar bastante na hora de trabalhar com esses três projetos. Aí. Ajudei? Ajudou muito. Eu vou deixar então aberto por causa do horário, mais alguém quer fazer uma colocação, comentário, não precisa só perguntar, pode também fazer algum comentário, pode também mandar aqui por texto, que ainda dá tempo para ler. Vamos abrir aqui no chat. Se ninguém fala nada, então eu abri espaço aqui. Eu me lembrei de uma historinha para contar que eu acho que sempre que eu posso eu conto essa história, já contei de outras vezes. E é uma coisa que é legal, que me tocou, que foi bacana, e que eu sempre que eu posso eu conto isso como exemplo. A TV ela recebe... Pessoal, quiser fazer pergunta, só ergue a mão aí que eu paro de contar a história e depois eu concluo, tá? A TV recebe pessoas que querem visitar. Agora com a pandemia deu uma segurada, mas normalmente as pessoas ligavam lá, agendavam, ou era grupo de escolas e tal. E aí, quando passam pela rádio, que é onde eu fico situado fisicamente, eu subo porque o estúdio fica no andar superior. Né? Fica uma redação no andar inferior e a rádio fica no andar superior. E percebam que eu acabo de fazer uma simples audiodescrição para vocês entenderem como é que é a dinâmica lá da rádio. Né? Eu subo para os estúdios para contar um pouquinho para as pessoas como é que é a dinâmica de trabalhar em rádio, como é que é a estrutura lá da rádio e tal. O estúdio funciona assim, assim, assado. E aí, essas pessoas são sempre acompanhadas de outras, de uma pessoa da TV, que é o guia, né? E aí, em dado momento, eu estava batendo um papo lá, terminei minha explanação, e aí essa pessoa falou, o Gilson também é a voz da chamada da TV. Faz aí alguma coisa, Gilson, para eles te ouvirem, né? E aí eu fiz essa da Matinê Cultura, Matinê Cultura. E aí todo mundo, legal, bacana. Se divertiram, acharam legal. Parabéns, papapá. Aí, ao final, uma mãe... Era um grupo pequeno, devia ter umas 10 pessoas no máximo. E aí uma mãe chegou para mim e falou, olha, você poderia fazer de novo, porque o meu filho é especial e ele não estava prestando atenção. Óbvio, o menino estava ali no meio do estúdio, uma coisa, um ambiente novo, que ele nunca tinha visto, nunca tinha entrado. E aí eu falei, claro, faço. Aí fiz. Neste sábado, 4 da tarde, na Matinê Cultura. A criança que não estava olhando para mim fez assim.
ela identificou a voz que ela ouve na TV, ali na frente dela. De repente, do nada, eu como eu posso dizer, eu tornei física uma coisa que para ela era só imagética. E aquilo foi muito bonito para mim. Aquilo eu marquei com muito carinho no coração, porque, querendo ou não, acreditem, a gente sabe que a TV Cultura tem uma audiência bem grande, né? Que foi galgando o seu espaço, tem um público imenso. Você não faz ideia quando você fala, deu 1 ponto de audiência. São tantos milhões de telespectadores assistindo, por mais que seja 1, 2, 3 pontos de audiência. No rádio, você não tem tanta segurança na quantidade de ouvintes, você tem até as pesquisas de perfil e de audiência, mas por mais que você ouça números, você não consegue, do lado de cada microfone, imaginar quantas são essas pessoas. É diferente de você estar lá em cima de um palco, num show, você sabe que tem lá 20 mil pessoas na sua frente, né? E você faz oi, todo mundo está vendo você fazer oi, né? Você vê o reflexo das pessoas reagindo à sua ação. No rádio, não. A gente... E eu, como locutor da TV, também não. Eu não estou vendo esse retorno das pessoas. Aquele foi o momento em que eu percebi um retorno. Um retorno simples e que para mim foi mágico. Então, foi muito legal. Sempre que eu posso, eu conto essa história, que foi muito interessante. Foi mágico para mim e, pelo jeito, foi mágico para o menino também. E o que você está fazendo aqui com a minha turma, né, de quarta-feira, nessa possibilidade deles ouvirem, sentirem, perceberem, né, que é real, né, locução e apresentação, né, o que é feito mesmo na prática, né, e que tudo começa, né, da força de vontade, da dedicação, misturada aí para se buscar qual é o seu potencial. Cada um tem que saber qual é o seu potencial. E o que você deixou de mensagem, né? Seguir na trilha, percorrer mesmo até onde você quer chegar, preparado, né? Só tenho a agradecer, Gilson, que já passamos até das 10, né? Sabe que você acorda cedo, tem já uma lista de trabalho por aí. Já tem 4 quilos para gravar. Espero que eu tenha feito a diferença na vida de vocês, que eu tenha acrescentado conteúdo. Eu acho que a gente, todos os dias, tem muito a aprender, né? Eu, todos os dias, estou aprendendo. Por mais que a gente tenha essa experiência toda, eu acho que cada dia traz uma surpresa nova. E isso é o barato dessa nossa área, né? Eu não sou um atendente de supermercado, não desmotivando o atendente, não desmerecendo, porque a função dele é aquela repetitiva, né? Eu não estou ali passando no caixa o preço, só o código de barra. Eu estou lidando com informação, e informação é uma coisa que se renova a cada segundo, e isso torna o nosso trabalho uma coisa extremamente dinâmica. Então, a gente está o tempo inteiro aprendendo, e eu espero ter passado um pouco para vocês do quão feliz eu sou com aquilo que eu faço, e que espero um dia poder ter contato com vocês, dizendo que vocês são muito felizes também na carreira, na atuação de vocês, no caminho que vocês escolheram para trilhar. Tá bom? Mais uma vez, só tenho a agradecer, né? Salva de palmas. Para todos, todo mundo, para todo mundo. Agora vocês abrem o microfone. Eu vou pôr aqui na tela para a gente deixar rolar aqui a gravação e para a gente também começar a fazer a saída. Quem puder, né, abre as câmeras para a gente registrar esse momento. Vocês gostaram do meu adesivinho de parede aqui? Nem parece que eu não gosto de trabalhar na área, né? Olha que legal, existe o spa, existe uma função. Vou tirar daqui. Quem falou? Alguém falou além de nós. Aqui, ó. Depois eu vou mandar para vocês. Existe uma função que são cadeiras, né? Não sei se vocês já viram isso. E as nossas fotos são transportadas para esta tela. Vou tirar aqui vou dar o print, depois eu ponho no grupo, bem interessante. Então, quem puder abrir, vai ficar aqui o registro, né? Com a presença aí do Gilson no centro. E a gente vai postar essa foto. Então, alguns segundos, quem puder abrir aí a câmera. Você vai tirar uma... Você vai gravar a imagem? Isso aí, tudo bem. Espera aí.
Eu não vejo todo mundo. Então, eu estou deixando aqui mais alguém. Nós estamos com 5 na sala, com câmeras abertas. Eu estou vendo a figurinha. Então, é essa que eu vou mostrar. Deixa eu mudar agora para a galeria normal. Aí depois eu busco e tiro foto para vocês, dou o print certinho lá no nosso grupo. Mais uma vez, agradecimentos, desejando então boa noite e mais do que tudo, né, admiração pelo profissional. E por parte, né, a gente tem uma amizade que aí já corre lá mais de 20 anos. Muito agradecida mesmo por esse encontro, viu? Eu que agradeço a oportunidade de falar de novo. Como eu disse, espero aí poder encontrar vocês. Esse mundo, acreditem, esse mundo de comunicação é muito pequenininho, é uma rodinha, um mundo miúdo. E eu sempre digo isso para os meus estagiários. Você hoje está aqui sendo estagiário meu. Se eu for pedir emprego para você amanhã, você está ferrado na minha mão. Eu sempre brinco com eles. Esse mundo é pequeno, então a gente vai se encontrar sim. Pode ser que eu não me lembre de vocês. Peço desculpas de antemão. Até porque muitos eu não vi o rosto, mas se lembrem, me lembrem deste dia, dessa palestra, desse bate-papo, porque eu vou ficar muito feliz de lembrar que eu pude bater esse papo com vocês no dia de hoje, tá bom? Sim, então, um momento, só alguns segundos, ninguém sai. Agora para a foto da tela. O famoso Janinho. Aí, tudo de bom, hein? Gilson, mais uma vez, depois eu te mando o certificado, agradecimentos, e tudo vai estar lá também no portal Por Dentro da Mídia. Eu vou distribuir nas redes sociais. Você sabe que a sua palestra do semestre anterior tá cada dia ganhando likes e likes e likes. É impressionante. Eu faço a publicação com as tags aí adequadas, o material realmente está indo para frente. Bacana. Isso que é importante, compartilhar e cada vez mais aí ter conhecimento. Obrigada. Maravilha. Não por isso. Gente, abração, bom descanso e até qualquer hora dessas. Gratidão, Obrigada, abração. gratidão. Boa noite, tchau, tchau. Obrigado, hein?